Salve, salve, rapaziada, como é que vocês estão? Hoje a gente tá aqui para começar um novo quadro no canal que será o dos palpites na Premier League, mais especificamente nos jogos da PL. A ideia era começar na primeira rodada, a gente acabou perdendo o timing, mas tudo bem, acho que começar na segunda não tem problema, né? Então, sem mais enrolação, vamos pro primeiro jogo dessa rodada, que será o West Ham contra Chelsea. Partida que há umas 2 temporadas seria de extremo equilíbrio, mas atualmente não acho que seja o caso. Por mais que o Chelsea não tenha vencido o seu primeiro jogo, eu pelo menos vejo os Blues com uma boa superioridade. Até porque o West Ham, por outro lado, tomou uma sacolada de 3-0. E parece que vai ser uma temporada difícil pros Hammers. Vou colocar um placar de 2-0 pro Chelsea, creio que seja uma vitória tranquila. Agora, indo pro sábado, a gente já começa com o que pra mim vai ser a melhor partida da rodada. Estou falando de Manchester City contra Tottenham. É importante falar que nos últimos anos, o Tottenham vem sendo um dos times que mais dá trabalho pro Manchester City. E como eu já falei aqui no canal e em outras redes, o trabalho do Thomas Frank, na minha visão, é muito interessante. Pelo menos parece ser promissor, tanto que o Tottenham fez uma ótima partida na primeira rodada. Tô curioso pra ver o que o técnico dinamarquês vai preparar pra essa, porém, parece que o Guardiola recuperou o gás dos seus jogadores e os novos reforços estrearam muito bem, Scherk, Reijinders. Vou palpitar num 3-1 do Manchester City, com um golzinho do Tottenham sendo do Richarlison pro nosso brasileiro sair bem na fita. Já em Bournemouth e Wolverhampton, que claramente é um jogo de times menores, apesar da goleada sofrida contra o Manchester City, eu acho que o Wolves vai dar um pouco de trabalho pro Bournemouth. Vejo como uma partida relativamente equilibrada, dito isso, 2-1 Bournemouth. Continuando, temos Brentford e Aston Villa. Partida que assim, o Aston Villa tem que ganhar se quiser mostrar, se quiser representar que vai ser o mesmo nível da temporada passada. Na verdade, não só da temporada passada, mas nas últimas em que eles vêm fazendo ótimas campanhas na PL. O Brentford é um time fragilizado que perdeu várias peças importantes, na primeira rodada não encantou ninguém, e como eu falei, acho que o Aston Villa tem que ganhar. Agora, se a gente for ver pelo outro lado, um empate pro Brentford já é um bom resultado. Como eu falei, acho que a expectativa neles é baixíssima, então arrancar pontos de um time que é bem montado, estruturado, com bons jogadores que nem o Aston Villa, mesmo o jogo sendo na casa do Brentford, acho que já estaria bom. Mas o meu palpite é de 2-0 Aston Villa. E pro nosso próximo jogo, que é Burnley e Sunderland, você já deve estar cagando, falando, porra, 2 times pequenos, não vou nem ligar, vai ser uma merda. Irmão, jogo importantíssimo pros dois. Na verdade, principalmente pro Burnley. Porque assim, devemos lembrar que esses 2 times acabaram de subir da Championship. Na temporada passada, a gente teve partidas bem equilibradas entre os dois, com uma vitória do Sunderland e um empate por 0-0. E a real é que a pressão tá no Burnley, que é forte candidato ao rebaixamento. Se quiser pontuar, vai ter que ser nesse tipo de jogo, mas eu ainda assim acho que o Sunderland sai com a vitória, vou apostar num placar de 1-0. E fechando os jogos de sábado, nós vamos para uma partida que deveria ser tranquila pro Arsenal. Mas se você acompanha o Arsenal, deve saber que os caras gostam de se complicar bem nesse tipo de jogo fácil. Mas como eu falei, deveria ser uma vitória tranquila. Eu acho que o que a gente mais tem que ficar de olho nessa partida é pro desempenho do Gyökeres. Porque assim, o primeiro jogo dele contra o Manchester United não foi legal. E pô, irmão, você vai pegar um time pequeno dentro da sua casa, um dos primeiros jogos da temporada. É uma ótima chance pra começar com uma boa reputação e fazer a galera esquecer o desempenho dele contra o United. Eu vou confiar no Arsenal, confiar no Arteta e chutar aqui um 2-0. Antes da gente ir pros jogos de domingo, já se inscreve aqui, dá o like pra fortalecer o canal, principalmente se você tá gostando do vídeo, né? Enfim, o primeiro jogo de domingo será Crystal Palace contra Nottingham Forest. E eu imagino que seja um jogo truncado pros dois, porque dentro de casa o Crystal Palace é muito chato. O Nottingham teve um bom início, mas também não pegou um time tão difícil que foi o Brentford na primeira rodada. E assim, eu não sei se vocês viram que o Nuno Espírito Santo falou que o time não tá tão preparado pra esse começo de Premier League. Então assim, eu não tenho muita confiança em nenhum dos 2 times, vou colocar um empate de 0-0. Agora em Everton e Brighton temos uma partida bem importante pro Everton. Time que não tá com um grande elenco, não parece ter um grande futebol, e os jogos em casa no novo estádio precisam ser um ponto forte nessa temporada, caso os Toffees não queiram cair. O estádio tá realmente muito legal e eu acho que a torcida do Everton vai abraçar pelo menos esses primeiros jogos. E eu não tenho muito o que falar do Brighton também não, viu? Não se reforçou tão bem na janela, o primeiro jogo nada demais.
Mas se fosse temporada passada eu falaria a vitória do Brighton, mas agora vou dar um 1 a 1 aqui. E à 1h30 da tarde de domingo, aquele jogo maravilhoso que antecede o Brasileirão, temos partida boa, tá? Fulham contra Manchester United. E na minha visão, esse é o jogo pro United recuperar a confiança do torcedor. Na primeira rodada eles fizeram uma boa partida contra o Arsenal, tanto que mesmo perdendo, o Ruben Amorim elogiou bastante o seu time, só que os caras acabaram saindo com a derrota, né? Então fica um gosto meio amargo. E eu digo que uma vitória contra o Fulham reconquistaria a confiança do torcedor, porque assim, não acho um jogo fácil. Apesar de não ter conseguido quase nenhum reforço nessa temporada, o Fulham é um time bem estruturado. Pela boa atuação do United contra o Arsenal, vou colocar uma vitória por 2 a 1 e tomara que tenha gol ou assistência do Matheus Cunha. E a nossa última partida dessa segunda rodada da PL, no caso que será segunda-feira, é uma das melhores, Newcastle e Liverpool. Olha, sendo bem sincero com você, eu não sei o que esperar dessa partida. O primeiro jogo do Liverpool foi bem esquisito, porque eles começaram muito bem, aí tomaram um empate de um jeito estranho, estavam com uma vitória tranquila na mão em 2 contra-ataques, o Bournemouth empata, mas depois, se você for ver, o Liverpool meio que consertou o seu erro e acabou com um placar de 4 a 2. Enquanto o Newcastle teve uma partida muito difícil contra o Aston Villa, o que é bem justificável, são 2 times equilibrados. Mas o meu ponto aqui é que eu não tô com um conhecimento tão grande em relação a Newcastle e Liverpool nessa temporada, no caso ainda não. Mas pelo equilíbrio recente do confronto, eu vou chutar um 1 a 0 magro pro Liverpool. Enfim, agora eu quero saber os seus palpites pra essa rodada da PL, então já comenta aqui o que você acha. E também quero ter um feedback, saber se você gostou do quadro, não gostou, quer mais, quer menos, enfim. De qualquer forma, aceito outras sugestões de vídeo e só peço pra você dar o like e se inscrever porque me ajuda bastante, fechou? Ah, e antes que eu me esqueça, também comenta aqui se você quer o react em relação a esses placares depois da rodada. Tamo junto, é nóis!